saúde, um médico famoso aqui em Juiz de Fora, que eu tive a honra de cuidar dele, como profissional de saúde. Uma economia porca. Vai soldar a barra de direção, aquele troço, as moléculas já estão enfraquecidas. Vai quebrar de novo no mesmo local, vai jogar todo um buraco. Então tem que arrancar aquela barra de direção, comprar uma nova, uma estrutura nova e colocar no lugar. Então, são investimentos que valem a pena. A curto, médio e longo prazo. Os resultados são claros e nítidos. A melhor coisa que tem para nós que somos servos de Deus é andar de cabeça erguida e saber que tem uma blitz ali na frente, está cheio de polícia. Você bate o olho e vê que está cheio de polícia, está tranquilo, eu vou passar naquela blitz, que a documentação do meu carro está em dia. A estrutura do meu carro está em dia. Né? Está tudo em dia no meu carro, revisão, tudo em dia. Você vai passar tranquilo, seu coração não vai disparar, você não vai ficar desorientado. Agora, a pior coisa que tem é você viver todos os dias da sua vida com o medo batendo na sua porta a todo momento. Esse negócio vai dar panca, em algum momento vai dar. Pode não dar hoje, pode não dar amanhã, pode não dar depois de amanhã. Mas um dia, aquele trem vai arrebentar na mão de alguém. E aí, para que isso não aconteça, a gente encara de frente agora, resolve tudo que tem que resolver, e depois fica aliviado pro resto da vida, porque vocês vão conduzir bem tudo isso pro resto da vida. Né? Então, uma igreja para estar bem aos olhos da lei, ela precisa cumprir algumas obrigações significativas. Primeiro, é entender como que a diretoria trabalha e ver os vícios que ela construiu ao longo do tempo. O que são os vícios? São as maneiras de lançamentos que foram feitas, que na compreensão dela está tudo bem, está tudo certo. E ela faz isso com o coração tranquilo, porque ela não tem embasamento técnico. Mas quando você pega um balancete administrativo e olha ele, e percebe que eles acostumaram a fazer assim, mas que agora terá uma avaliação técnica, cuidadosa, onde você vai distribuir aquilo de uma melhor forma, tecnicamente falando. Você vai criar nomes específicos que identificam exatamente aquelas saídas. Porque no E-Social, o que é o E-Social? Se os irmãos lembram, um tempo atrás, havia uma declaração muito famosa, que é a DIPJ, Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Essa declaração não existe mais. Acabou. Tem uns 3 a 4 anos que não se faz mais. Entrou o chamado E-Social. Então você tem um E-Social onde é uma informação eletrônica em forma de arquivo que vai instantaneamente para a Receita, para a base de dados da Receita Federal. De tudo que está acontecendo no seio da igreja. De quanto que o pastor ganha, seja de prebenda pastoral, seja de ajuda, do que entrou na igreja, do que saiu, todos os gastos da igreja, do que ela comprou, do que ela vendeu, nas lojas que ela comprou, tudo. Vão tudo em forma de arquivo para a base de dados da Receita Federal. Isso eu estou dizendo para uma contabilidade séria que é feita dentro das normas corretas. Então, a Receita Federal, ela tem em mãos toda a história de lançamento da instituição. Através desses arquivos, desses dispositivos que nós somos obrigados hoje a informar para a Receita Federal. Os balancetes, vocês já devem ter ouvido, o que é balancete? Balancete é a forma técnica que a lei pede para que você faça todos os lançamentos de uma forma técnica, de uma forma jurídica. Isso depois vai ser feito um livro, no formato de Bíblia, onde os responsáveis por aquela administração, naquele período, vão assinar esse livro, seja o pastor, seja o tesoureiro, seja o contador. E esses livros, então, serão arquivados para o resto da vida dessa instituição. Se em algum momento da história dela alguém levantar alguma questão de 5 anos atrás,
A única forma que se tem de você provar alguma coisa de 5 anos atrás, ou seja, de 10 anos atrás, é uma contabilidade bem feita. Porque se você não tiver uma contabilidade bem feita, você não consegue explicar um fato que aconteceu lá atrás de uma forma coerente que convença as pessoas que o que você está dizendo, de que você está informando, procede. Uma contabilidade tocada de qualquer maneira, dificilmente você vai lembrar de um gesto ou de um direcionamento que você deu há alguns anos atrás. Dificilmente. Agora, quando ela está bem feita e bem direcionada, nos balancetes, no livro razão, no livro diário, não tenha dúvida disso. Por exemplo, quando uma empresa está sofrendo um desfalque ou um roubo, é contratado especialistas na área da contabilidade para poder ficar fazendo a auditoria. Aonde que eles vão fazer essa auditoria? Vai ser nos balancetes. É ali que vai descobrir para onde estão indo os recursos que não estão sendo contabilizados. Então, são profissionais altamente qualificados que vão para dentro de uma empresa, vão passar um mês, ou o tempo que for necessário, para descobrir para onde está indo aquele desfalque. Não tenha dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, ela vai apresentar um relatório e vai apontar para onde que está indo aquele recurso que não foi contabilizado. É linda a matemática. Uma contabilidade bem feita é a mesma coisa de uma igreja, é a mesma coisa. Então, tem a contabilidade interna, que o tesoureiro conduz, e depois ele apresenta para a comissão fiscal, e depois tem a contabilidade técnica nossa, que tem que bater. As duas têm que bater. O balancete nosso tem que bater com o balancete da igreja. Não pode ficar um balancete para cá e o nosso balancete para lá. De jeito nenhum. Então, por exemplo, quando nós estamos assessorando a igreja, nós temos uma funcionária específica que entra em contato com a tesoureira ou tesoureiro se algo estiver de maneira, eu não vou dizer errado, mas que não está batendo. A matemática não está batendo, não está fechando. Então, vai ligar alguém para lá e vai dizer, olha, os resultados que nos foi informado nessa peça contábil não está batendo com a nossa forma técnica. Nós já revisamos tudo aqui. Então, nós temos que descobrir aonde é que está o problema, o porquê de não estar batendo essa matemática. E enquanto não fechar, não vai para frente. A gente não assina os relatórios, relatório fiscal, o pastor não assina, a diretoria não assina. Por quê? Enquanto não fechar, tem que fechar. Então, isso é um trabalho de zelo e de competência. Qualquer outra coisa que você me diga vai ser algo para mascarar. É tomar dinheiro da igreja em termos de honorários e não prestar as devidas orientações. Agora, um trabalho bonito é esse em que há um diálogo entre o contador e os profissionais que trabalham com a igreja. Aí vale muito a pena. E é isso que vai ajudar a igreja a ir modelando a sua peça contábil tecnicamente. Bom, agora eu vou dizer para os irmãos uma coisa importante. Muitas igrejas estão perdendo a memória administrativa. O que é a memória? Por exemplo, um centro cirúrgico não pode se renovar 100%. Aquele cirurgião experiente, 50 anos de cirurgia de cabeça, ele tem que ficar ali. Porque o estudante de medicina está chegando. Mas ele não tem o mesmo tino cirúrgico. Ele não tem o mesmo tato que aquele médico de 50 anos que opera cabeça e pescoço tem. Então, a memória administrativa, a memória cirúrgica está na cabeça daquele de 50 anos. É ele que vai criar uma memória cirúrgica na cabeça dos mais novos. O que eu quero dizer com isso? Na igreja é a mesma coisa. Existe uma memória administrativa e essa memória está indo embora. Em que sentido? Alguns estão morrendo e outros estão aposentando e querem descansar, porque trabalharam uma vida inteira como tesoureiro, como secretário. Aí vem
A turma nova, cheia de gás, querendo trabalhar. Só que eles não têm tino, porque não criou a memória administrativa. Não criou, eles não têm a memória. Eles não têm a boa vontade, se colocaram para fazer, mas agora não têm a memória, que é a experiência. Então o que se precisa fazer? Precisa se treinar ele, para que ele fique bom e depois crie um novo discípulo. Então, olha o bacana de uma contabilidade atrelada a uma igreja. Cria memória administrativa. Então, nós vamos criando no corpo da igreja, à medida que nós vamos dialogando todos os dias, vai criando habilidade técnica na vida daquele tesoureiro, a ponto dele sair daquilo que é normalzinho de todos para um patamar mais elevado, mais técnico, mais científico. Por quê? Porque de tanto ele manter contato com alguém que lida tecnicamente com isso, ele vai criar uma mentalidade também similar a quem está assessorando. O linguajar dele vai mudar, você vai perceber. E esse linguajar vai se dar pela convivência com pessoas que está um pouco acima do que ele. Quando eu digo um pouco acima, não é que sabe tudo, não. Mas em experiência técnica, científica. Então ele vai, mirar esse camarada e vai criar uma linguagem própria e você vai perceber que parece até um camarada que foi para uma faculdade de administração, mas de tanta experiência que ele vai criando. Então, a memória administrativa. Então, o secretário cria uma memória administrativa, porque ele passou uma vida inteira fazendo atas de uma forma. Agora, a lei, ela exige um modelo de ata. Aí, então, a gente entra assessorando essa secretária ou esse secretário, ele começa a criar também habilidades. E aí, o que acontece? Aonde eu quero chegar com a minha fala? Você começa a ver a igreja se especializando. Não tenha dúvida de que em todos os setores da vida precisa haver a especialização. A melhoria, para que os serviços melhorem. Se o negócio não houver uma melhoria técnica, vai sempre ficar no feijão com arroz e vai sempre deixar a desejar. Então, essa memória administrativa é de fundamental importância na vida administrativa da igreja. E aí, então, o pastor, que já tem uma carga enorme nas costas dele, que a gente sabe que às vezes o pastor tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser engenheiro e cuidar de tudo e de todos, e ele não aguenta. E quando ele pega uma diretoria que já está especializada, preparada, é um alívio para ele tremendo. Você imagina? De ter profissionais de alta competência que assessora isso, que o pastor ficar preocupado, eu tenho que fazer não sei o que no cartório, eu tenho que ir lá resolver não sei o que lá no cartório, e eu não sei como é que faz isso, ele fica desorientado, liga para um, não sabe como é que faz aquilo, liga para outro, onde eu acho que é assim, mas não sabe também se é aquilo. Não aguenta. Vocês concordam comigo? Então, quando você começa a trabalhar essa memória administrativa, especializar a diretoria, vai desafogando o pastor. Ele vai ficando mais tranquilo, ele vai percebendo de que está havendo um bom casamento entre a diretoria, entre a igreja, com o profissional que os assessora todos os dias. Ele começa a ficar aliviado e muito mais tranquilo para conduzir os trabalhos da sua igreja, naquilo que tange preparação de mensagens e tantas outras coisas mais. Então, tudo isso parece que não tem nada a ver com a contabilidade, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Hoje, nós pegamos igrejas hoje que não sabia nada de área contábil, não sabia nada de administração, de peça contábil. Hoje, eles estão já dominando uma peça contábil, fechando os balancetes internos corretamente, de maneira esplendorosa. Chega no nosso escritório, a gente faz apenas alguns ajustes e a gente já começa a entender de que aquela igreja está saindo de um patamar para um outro muito mais elevado. E as nossas igrejas vão crescendo. E não tenha dúvida que vai necessitando desse tipo de cuidado, desse tipo de administração. Não tem dúvida. Não tenha dúvida que Deus
ele gosta da diligência e da competência. Os irmãos devem lembrar daquele texto em Jeremias 3. Eu vos levantarei pastores que os apacentem com ciência e com inteligência. Isso faz parte da nossa caminhada. Então, de modo que, para os irmãos que estão me ouvindo, a contabilidade de uma igreja não é um negocinho bafuré como muitos pensam ou imaginam. De maneira nenhuma, é muito mais complexo do que nós podemos pensar. Eu, por exemplo, eu não faço contabilidade comercial. Eu entendo de contabilidade comercial, mas eu não pego. Porque a minha especialidade é terceiro setor. Eu não vou misturar os canais, porque uma coisa vai ficar prejudicada. Ou eu vou ser bom na parte comercial, ou eu vou ser bom na parte do terceiro setor. Então eu escolhi empenhar toda a minha inteligência, toda a minha dedicação, toda a minha expertise intelectual em cima de uma área que eu percebi que estava deficitária. Eu costumo dizer Saci Pererê. Você sabe o que é contabilidade Saci Pererê? A contabilidade Saci Pererê é uma contabilidade que só tem uma perna só. Você consegue explicar uma realidade, mas não explica outra. Para que as nossas igrejas não sejam igrejas Saci Pererê, de uma perna só, é preciso haver uma compreensão clara e nítida do que entra e do que sai. Das movimentações bancárias e das movimentações diárias na vida da igreja. Porque você tem uma contabilidade no banco para as igrejas que lidam com o banco. E como fazer essa conjugação de forma correta, a não embolar a cabeça das pessoas, porque são dois assuntos diferentes. E aí que muitas igrejas se enrolam com dados e informações e montando dinheiro que não fecha nunca. O pastor fica em tempo de ficar doido, porque o caixa apresenta um valor, mas não existe. Mas não é porque muitas das vezes houve um desfalque proposital, mas foi a maneira de fazer a contabilidade. Ele não soube entender o que é banco e o que é caixa. Ele misturou e fez uma mistura, uma salada. E aí nem ele mesmo sabe explicar. Aí ele vai prestar a conta, chega lá, tem tanto. Mas quanto você tem na mão? Ah, eu tenho tanto. Ah, mas não está batendo. Como é que pode um negócio desse? Porque não soube fazer a conjugação correta do que é movimento caixa diário da igreja, do que entra em forma de ofertas, de dízimos, e banco. São duas coisas diametralmente opostas que vão se juntar no final do mês. Mas precisa se juntar de forma técnica que as pessoas compreendam. Então, por exemplo, alguns não conseguem entender. Alguns recursos que estão no caixa, que devem sair para o banco, ou muitas vezes deve sair do banco para o caixa. Não consegue fazer essa conjugação corretamente. Né? Ou seja, quando está sobrando no caixa, eu vou tirar do caixa e vou levar para o banco, porque tem dinheiro em excesso, eu não vou ficar com dinheiro em excesso na mão. Mas o contrário também é verdadeiro. Pode ser que eu não tenha dinheiro em excesso nas mãos, mas a igreja precisa fazer uma compra vultuosa ou fazer uma construção, ela vai ter que tirar no banco. Mas quando ela tira no banco, ela não pode simplesmente tirar de lá e pôr a mão nesse recurso e levar lá para a loja que tem que fazer. Não, tem que dar entrada nisso no caixa. Tem que dar entrada para dar certo, senão não dá, nunca dá, nunca dá. A maioria das contabilidades que a gente pega, quando vai para nossas mãos, não fecha nunca. E aí você pode tentar de tudo quanto é jeito, que não fecha. Por quê? Ela começou errado lá atrás. Talvez já venha isso 2, 3, 4 anos. Como é que você vai resolver um negócio desse? Em que momento que se deu isso em que não foi compreendido corretamente? E aí como é que você conserta um trem desse? Aí fica negócio. Ué, mas não estou entendendo. Né? Começa a criar aqueles ares tipo assim, de desconfiança. Ó, era para ter tanto, não tem tanto. E aí o coitado tesoureiro fica assim, ó. Poxa, eu estou tentando ajudar e agora estou me vendo numa situação que nem eu mesmo sei explicar esse troço. Está entendendo? Então, quer dizer, uma boa contabilidade feita mensalmente não vai deixar esse erro amontoar. Vamos supor que não fechou nesse mês.
Eu tenho condição de corrigir o erro agora. Eu não vou deixar o erro rolar como uma bola e 2 anos depois, quando eu for tentar fazer uma prestação de conta mais acirrada, eu não vou conseguir. Porque é um erro que vem amontoando. Matemática é matemática. Se não bater, meu amigo, não tem de onde sair dinheiro de onde não tem. Não tem como. Ou tem de mais ou tem de menos. Se tem de mais, cadê ele? Se tem de menos, para onde ele foi? Eu não tenho esse dinheiro nas mãos. Olha para você ver só. Mas na maioria das vezes, não foi desonestidade. Foi erro de matemática, foi erro de contabilidade, foi erro de assessoria, foi erro de lançamento, que não entendeu muito bem como é que deveria ter feito aquela manobra significativa naquele dia. E como não fez correto, muitas vezes lança aquele valor 2 vezes, desnecessariamente, que não deveria ter sido feito. Ou não tira ele da sua conta, porque senão vai aumentar o seu valor, mas sendo que você já deu saída nele. Está vendo como é que é importante uma contabilidade significativa, acompanhando? Porque aí, se acontecer um fato como esse, nós teremos condição de ir lá e acertar aquele momento, aquela situação, e de botar em dia a ponto de não trazer dificuldades. Bom, diante do que eu expus aqui, a gente dará continuidades. Há alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Podem fazer e eu estarei pronto a respondê-las. Muito bem, pastor Mário. Os irmãos fiquem à vontade para perguntar, viu? Eu vou fazer uma pergunta aqui, seu carro-chefe, pastor Mário, mas aí os irmãos podem seguir depois do pastor Givanildo. A pergunta que eu faço é assim, talvez aí o pastor fala se realmente ela é oportuna, né? A partir de que momento uma igreja ela precisa do serviço de uma contabilidade? A partir de que momento uma igreja precisa dos serviços de uma contabilidade? Excelente pergunta e muito oportuna. A partir do momento que ela se tornou pessoa jurídica diante das leis proeminentes do nosso país. No momento em que ela foi constituída juridicamente, a partir do momento em que se constitui ela como pessoa jurídica fundamentada nas leis que rege uma pessoa jurídica no nosso país, a partir daquele momento já começa-se todas essas responsabilidades que eu mencionei para os irmãos. Ok, pastor. Agora vamos, os irmãos aí, por gentileza, pode perguntar. Inclusive, o pessoal da tesouraria. Fique à vontade, pastor. Pode fazer as perguntas, não precisa ficar preocupado, não. Pode, seja qual for o tipo de pergunta, nós vamos tentar responder para os irmãos. Não sei se o irmão Adilson está aí. Eu percebi, pastor Mário, que no começo, quando nós começamos com o serviço da contabilidade Souza, a exemplo do irmão Adilson, lógico, né? Irmão Adilson, a irmã Sônia, né? São os tesoureiros, né? E claro que também isso vai se estender também para os irmãos. Naquele primeiro momento, houve uma certa dificuldade, né? Uma dificuldade de entender algumas coisas, porque... Mas eu queria saber, não sei se a irmã Sônia e o irmão Adilson, eles concordam comigo, se realmente teve dificuldade ou não sei se eles querem compartilhar alguma coisa. Fiquem à vontade, viu? Só estou aqui atiçando os irmãos, mas os irmãos podem... será que teve dificuldade ou não? Foi muito simples? Eu não sei. Será que o pastor Junito está certo? Como é que é? Os irmãos Adilson e a irmã Sônia querem falar alguma coisa? Não, no início foi meio complicado, né? Até ajustar. Mas agora está bastante certinho agora. Fico feliz disso. Boa fala. Boa tarde. Temos também aí, pastor Mário, os irmãos da secretaria.
a irmã Fanny, tem também a irmã Franciele, e também tem uns irmãos aqui que estão no Conselho Fiscal, a irmã Etelvina. Eu quero ouvir os irmãos aí, por favor. Aproveitar e vamos Quem está falando agora, Fanny? Bolou? Pode falar. Os irmãos estão me ouvindo? Sim. Não, o que eu queria perguntar é a respeito do. É porque nós tivemos algumas dificuldades para contratar pessoas para fazer o serviço de limpeza da igreja, por exemplo, né? Então a gente ficou com essa dificuldade, como fazer, com essa dúvida a respeito, se a gente tem que registrar em carteira, se pode ser trabalho voluntário e a igreja dá simplesmente uma gratificação para a pessoa. Como que funciona? Olha, muito boa pergunta. Então, eu vou dizer, aí se a gente não fizer a coisa corretamente, tá aí uma arapuca que algumas igrejas estão entrando. Nós lidamos com muitas igrejas e algumas delas tiveram grandes dificuldades com pessoas que trabalhavam dessa forma junto às igrejas. Então, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Eu tenho que explicar as duas maneiras para os irmãos. Então, muita gente vai virar e falar assim, mas diarista pode. Presta atenção. Diarista pode. Que mal tem ter uma diarista para fazer a limpeza da igreja 2 vezes por semana? Bom, aos olhos de um leigo, vamos supor que eu fosse leigo, eu não viria nenhum problema, nenhuma dificuldade. Então, veja bem, vou falar da forma jurídica e da forma depois do senso comum do dia a dia. Então, agora eu estou falando da forma jurídica. Só que elas não param para pensar que a diarista, quando ela está com as plantas dos seus pés numa casa física, é uma coisa. Agora, uma diarista com as plantas dos seus pés numa instituição jurídica é outra. Os irmãos percebem? A casa física é da família. Família normal aí de Uberaba. Vamos supor, eu moro em Uberaba, eu sou um trabalhador do dia a dia, quero ter uma diarista na minha casa. Aí é um jeito. Tranquilo. Casa física. Agora, eu sou o pastor da igreja. Eu vou chamar uma diarista para trabalhar na igreja. A igreja é pessoa jurídica, não é pessoa física. Então, já começa por aí. Então, veja bem, eu sempre digo o seguinte, que muitas das vezes o valor que a igreja vai oferecer para trabalhar 2 vezes por semana é quase que igual o valor que se pagaria para poder trabalhar como horista, registrado em carteira assinada, com carteira assinada. A diferença é muito pouquinha, é muito significante e que não vale a pena correr o risco de se ter alguém trabalhando numa instituição e vão que trabalhe lá alguns meses, uma coisa, mas trabalha lá 10 anos. Como é que você prova amanhã, 10 anos, 20 anos, como eu tenho experiência de pessoas que estão na igreja, limpando a igreja com 20 anos. Você imagina se essa pessoa resolver ir na justiça e alegar alguns pontos importantes, não tenha dúvida do que eu estou dizendo para os irmãos. Vai ganhar. Não tenha dúvida. Isso é experiência da prática do que nós já vimos. Vai ganhar. Oi. É o pastor Nivaldo. Tudo bom, pastor? Graças a Deus, tudo bem. Eu estou com a minha câmera desligada aqui, é porque eu tô no veículo. E tô no trânsito, né? Mas é o seguinte, mas não sou eu que estou dirigindo, não. É a minha esposa. Bom, então, deixa eu aproveitar a sua palavra, porque ela é muito importante.
Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Givanildo e agradecer ao pastor Romário aí por essa oportunidade que, para mim, é muito enriquecedora, né? Então, a orientação que o pastor dá nesse caso é que a igreja ela faça, então, o registro em carteira da pessoa que, no caso, faça a limpeza. É porque fica muito barato. Fica muito barato como motorista. Certo. E o valor que é passado é quase igual ao valor de um carteira assinada. Certo. Aí, no caso, faz os recolhimentos normais como funcionário normal, né? Funcionário normal, porém horista. A lei me permite fazer isso. Ah, é? Ué. Ah. Por hora trabalhada. Veja bem, as pessoas, muita gente, elas acham que para ser carteira assinada tem que trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Não. O que ela não pode ganhar é menos do que um salário por hora trabalhado. Perfeito. Vamos supor, o salário é 1.045 e eu vou pagar a ela, por hora trabalhada, R$10. Mas se eu fizer os cálculos, é mais do que R$10, dá 20. Então ela não pode ganhar 10. Certo. Ok. Essa orientação é por hora trabalhada. Ela não pode ganhar menos do salário por hora trabalhada. Perfeito. Agora, olha só. E no caso, porque agora nós estamos aí diante de uma nova assim, realidade, inclusive assim, até mesmo em decorrência da pandemia, a questão do contrato de trabalho, né? Isso se aplicaria também para com a igreja De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque as pessoas perguntam para mim o contrato de trabalho. Raciocina comigo agora. Pensa comigo. Vamos pensar. Se o contrato de trabalho tem força, a CLT perde seu sentido. Certo. Você imagina? Presta atenção. Eu ponho a pessoa trabalhar para mim. Aí eu vou fazer um contrato. Você acha que o juiz do trabalho ele vai dar valor de causa? Você vai fazer, mas eu fiz o contrato, ele vai falar, de nada adianta. Correto. Aí você vai, imagina que as empresas não fazem isso. Por que elas não fazem? Porque elas têm uma assessoria jurídica e diz assim, não façam isso. Porque se fizer, vocês vão estar em maus lençóis. Por isso você não vê isso com frequência. Uhum. Você não vê. Você vê temporários, mas sim. É feito os devidos. Correto. Agora, esse é um lado. Tem outras perguntas também, mas eu vou Agora, esse é um lado. Sim. Pode falar, pode ficar à vontade. Não, pode prosseguir nesse raciocínio aí, depois eu faço. Pois é, então, esse é o lado. Porque é o lado técnico, é o lado jurídico, é o lado seguro. Eu não poderia começar pelo outro lado. De como calar a pessoa. Aí, amanhã ou depois a casa cai, despenca, vocês vão falar assim, que tipo de contador nós temos que não foi capaz de nos assessorar tecnicamente? Agora nós estamos aqui envolvidos numa situação que nós não sabemos como vamos sair desse troço, porque faltou uma assessoria técnica. Eu não posso falar para vocês. Põe aí. Vamos ver o que vai dar. Perfeito.
Muito bom. Bem, esse ponto aí, para mim, foi assim, muito, muito interessante, né? Porque pode até acontecer de igrejas, às vezes, não dá nada. Agora, ninguém faz se não dá nada. Porque o problema, dizemos a pessoa que está fazendo, mas é a sua retaguarda. É quem está na sua retaguarda. Normalmente é filhos que não são da igreja, é parentes. Começa a atiçar a pessoa. Fala assim, ó, mas você está trabalhando lá nesse lugar lá, no outro, paga vocês, está errado o negócio. E normalmente ela não queria levar. É que instiga a levar. Perfeito, perfeito. Porque quando você chegar lá, a pessoa trabalhou na igreja. Pastor. Uma situação de ela ter que recorrer aos meios jurídicos. Não tem a menor dúvida de que o juiz deveria falar assim, mas vocês são entendedores, são pregadores. Pastor, só um pouquinho. Eu acho que não está dando nada, está ecoante. E delay. O senhor está explicando coisas muito importantes que a gente não está entendendo porque está dando eco e delay. É porque tem 2 microfones, pastor Romário. Aí é interessante que quem falar, dá pausa, depois o outro liga e desliga. Porque eu acho que o Google tem dificuldade. Mas aí o pastor Romário pode fazer uma revisão de novo daquilo que falou, se for possível. Falo sim. Posso falar? Uma sugestão é que todos que estão participando desliguem o microfone e deixa só ele falar, certo? A gente faz a pergunta e depois desliga. Ótimo. Aí diminui a interferência. Então, é o seguinte, a ideia que as pessoas têm é que não vai dar problema nenhum, mas, na verdade, as pessoas têm bom coração para ir lá, cuidar. A gente sabe que muitas pessoas carinhosas, mas não é uma prática geral. Eu, por exemplo, tenho instituição que ela foi levada junto ao Ministério Jurídico da região. Nós temos lá umas 2 ou 3 que foi levada mesmo. E ganhou, tá? Não tenha dúvida que ganhou. Chegou lá, não teve como não ganhar. Ganhou. Por quê? Faltou uma assessoria boa para a instituição, para que ela pudesse observar estes pontos. Porque, veja bem, às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou registrar, vai ficar caro, mas o valor que você vai dar para ela é quase próximo, ou bem próximo, se ela tivesse com carteira assinada. Então não vale a pena correr o risco de ter alguém trabalhando por 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, como muitos estão trabalhando, e depois se resolver acontecer uma situação. Que normalmente, que eu disse agora há pouco, não é a pessoa que quer levar na justiça, mas é a família que está atrás, que instiga, que começa a cutucar. Mas você está trabalhando lá, você tem isso? Não, não tem. Você tem aquilo outro? Não, não tem. Mas você não paga nem seu INSS? Não, não paga. Você não tem isso? Não, não. Mas você não tem nada? Não, então está errado isso aqui, ó. Aí começa a instigar, e a pessoa, muitas das vezes simples, começa a ficar convencida de que realmente ela tem direito a isso. E aí, meu amigo, até provar que focinho de porco na tomada, já tomou tapa na cara até dizer que chega. E aí, quando leva lá, não tem dúvida que vai perder. Então, o meu conselho técnico, é que hoje, isso funcionou muito nos tempos passados, de ter uma pessoa ali ajudando, e mesmo assim ainda foi perigoso, mas hoje, na atual circunstância que nós estamos, tudo é justiça. Você fala um negócio aqui, eu vou te levar na justiça. Se você ameaçou falar um trem que não, eu vou te processar. Então, quer dizer, hoje eu, pastor Romário,
há 20 anos cuidando de contabilidade de igreja. Eu não arriscaria. Eu não acredito que vai dar certo para todo mundo. Não creio. Pela experiência que eu tenho, valeria a pena eu fazer o registro corretamente, pagar como horista, não vai onerar a igreja, não vai. Depois, se vocês quiserem ter uma simulação, a gente pode fazer essa simulação para vocês. Não vai onerar. Você vai ver que vai ficar muito próximo do que vocês estão oferecendo para ela na clandestinidade, entre aspas, ficar muito próximo. Então, vale a pena contratar como horista, a gente organiza, existe toda uma organização para que isso aconteça, é muito bacana, nós temos diversas igrejas em que tem pessoas como horistas, vê que bacana, que nunca pensou que poderia ter uma pessoa trabalhando no quadro dela com carteira assinada, porque ela foi amedrontada. As pessoas amedrontou, tem uma pessoa de carteira assinada, fica muito caro, a despesa é muito alta para a igreja, e não sei mais o que, papapá, porque faltou uma boa orientação. Uma orientação técnica que mostrava, não, mas não é assim. Você não precisa ter uma pessoa, até porque não tem serviço para trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, um mês inteiro. Então, o que vai fazer? Nós vamos estabelecer um quadro de horário. Você vai distribuir corretamente esse quadro de horário na igreja, ver quais os dias mais importantes que ela precisa estar lá, e vai pagá-la por hora trabalhado. E todo o recolhimento também será por hora. GPS será por hora, FGTS será por hora, 13º será por hora, tudo por hora. E o valor é muito próximo do que é dado a ela. Então, ao meu ver, eu não correria hoje o risco de manter uma pessoa assim. Porque eu seria muito leviano em dizer para vocês assim, não, pode continuar. Pode dar certo hoje, pode dar certo amanhã. E até depois de amanhã. Mas do jeito que as coisas estão nesses últimos tempos, chega um dia que talvez não dê certo mais. E aí, o que fazer depois que o trem despenca? Não tem muito o que fazer, não. Porque um ano, tudo bem. Mas 2, 3, 4, 5, 10 trabalhando, aí, meu amigo, difícil. Pastor, aproveitando aí o raciocínio, nesse caso, assim, qual seria a sugestão do pastor em termos de... Porque o pastor, né, disse algo que realmente é fato, né? Que o zelador não trabalha todo dia, né? Ele tem os dias principais. Isso. No nosso sistema como batista, por exemplo, geralmente é no meio da semana, terça, quarta-feira, por aí, e geralmente no sábado, né? Que é feito, né? E, tá, qual seria a sugestão do pastor, então, em termos assim, de tempo, né? Por exemplo, por semana, de horas por semana, que seria o viável, assim, por exemplo, a questão de estabelecer um quadro de horário, legal, né? Perfeito. Bom, qual seria a sua sugestão, nesse caso, assim, em termos de tempo, né? Sei. Uma igreja pode estabelecer, olha, o irmão vai trabalhar tantas horas, né, por dia, em tal dia, né? Então, a minha sugestão, tem algum microfone ligado aí. Deixa eu desligar o meu, peraí. A minha sugestão é que ninguém melhor para saber a demanda da igreja do que vocês mesmos. E eu assessorando um exemplo, no sentido de elaborar o quadro de horário, tudo divididinho direitinho, apontar qual vai ser o direcionamento. Mas vocês, internos, sabem a demanda, aonde vai ocupar mais tempo, aonde não vai. Porque tem igreja que é pequena a sua estrutura, não tem como você gastar tantas horas numa realidade que não é inviável, não é dessa forma. Você vê que não vai gastar aqui. Então, o senso comum
vai despertar em vocês de que não se gasta mais do que isso para fazer esse tipo de serviço. Não se gasta mais do que tantas horas. Não é possível que vá ficar o dobro dessas horas que nós estamos dizendo aqui para fazer esse tipo de serviço. Porque a demanda não é tanta. Então, ninguém melhor para poder distribuir esses horários. Ou seja, um exemplo, 2 horas dá com folga para ela poder limpar, um exemplo, o seio da igreja, limpar os bancos, ir lá fazer a limpeza todinha do corredor, dos banheiros. Um exemplo, 3 horas com folga. O que vocês devem fazer, e é o que nós orientamos, é de vocês usar essas horas dentro dos dias mais, vamos assim dizer, dentro dos dias mais significativos da vida da igreja. Ou seja, nos dias de culto, nos dias em que a igreja abre, usar a pessoa que já está lá para poder, então, fazer a determinada atividade que ela precisa fazer. Não ocupar em outros momentos que a igreja está fechada. Certo. Agora, pastor Romário, por lei, nesse caso assim, para não ultrapassar o tempo, né, que se estabelece aí por lei de horas trabalhadas para enquadrar no salário, né, no salário mínimo, são quantas horas, no caso aí, por mês que a pessoa pode trabalhar, que não deve ultrapassar? São quantas horas? Isso. Então, vamos lá. Veja bem, o horário normal de um trabalhador normal é 44 horas. 44 horas semanais. 44. Mas uma pessoa que vai trabalhar na igreja, ela não vai gastar essa quantidade de horas. Agora, não é possível que uma pessoa que trabalha 2 vezes por semana vai se aproximar em 44 horas. Então, ela não pode ultrapassar 44 horas. Mas abaixo disso, qualquer hora é hora, desde que ela esteja sendo contabilizada dentro da lei corretamente. Ela não pode ultrapassar 44 horas. Se ultrapassar, entra naquele mecanismo de hora extra. Porque 44 horas é estabelecido pela lei, normal. Ah, mas eu trabalhei 54, então o restante está por conta de hora extra, que é um cálculo feito à parte que vai englobar tudo, é claro. Agora, para o caso de uma horista, abaixo de 44 horas e acima de 1 hora. Agora, é claro que você não vai botar uma pessoa trabalhando 2 vezes por semana se aproximar de um trabalhador 44 horas semanais, porque aí não vale a pena. Aí não vale a pena. Por isso que vocês devem fazer uma boa distribuição de horas, porque senão vocês vão distribuir uma carga horária alta que não vai valer a pena. Aí ela vai trabalhar 2, 3 vezes por semana e vai se aproximar de um trabalhador de 44 horas. Não compensa. Não vale a pena. Então, por isso que vocês devem distribuir corretamente, ver as horas que a pessoa gastaria para fazer aquela atividade, né? Nem mais e nem menos, é aquela quantidade de tempo, porque aí vai dar para vocês manter essa folha de pagamento sem onerá-los. Também vocês não podem deixar a carga da pessoa de fazer a hora que ela quiser, porque senão naquele frenesi de querer fazer horas e mais horas para ganhar dinheiro, se vocês não estabelecerem, não, nós só queremos esse tanto de tempo, nada mais do que isso, porque nós já fizemos os cálculos, está tudo dentro do nosso orçamento, é isso que nós vamos pagar a você, concordou, está tudo registrado, tudo bonitinho. Você não pode dar a ela a liberdade, a pessoa, de fazer a hora que quiser. Isso tem que ser muito bem programado, com a planilha técnica, tudo direitinho, tudo arrumadinho. Isso aí é uma questão que depois é feito, né? Mas, para funcionar, esse é o caminho. Esse é o caminho. E funciona, desde que se tenha esses cuidados. Perfeito.
vou deixar os irmãos também aí tirarem as dúvidas. Eu tenho algumas outras perguntas aqui. Pastor, obrigado por o senhor ter esclarecido, viu? Foi boa a palavra do irmão. Esclareceu bastante. Muito obrigada. Disponha. Eu quero lembrar que está dando microfonia, pastor. Alguns detalhes podem ser também tirados com a contabilidade também diretamente. Eu digo assim porque, às vezes, algumas coisas que talvez poderia ser dito aqui, talvez não vai ser possível falar tudo, né, pastor Mário? Mas eu acho que isso pode também tirar mais dúvidas depois. Qualquer irmão da nossa igreja, nós já damos a liberdade, né, para entrar em contato com a contabilidade. Os irmãos têm a liberdade para isso, né? Principalmente no momento que nós estamos à beira, pastor Mário, de definir mais ou menos essa questão da limpeza também na nossa igreja, né? Aí, certamente, quando começar esse procedimento contábil, talvez vai precisar tirar algumas dúvidas, né? Mas eu acredito que vai ser bem normal e o pastor falou aí, eu acho que deu um rumo muito interessante para os irmãos também. Os irmãos podem continuar perguntando, viu? Pode ficar à vontade, eu estou a serviço de vocês. Houve a possibilidade também sobre a terceirização da limpeza. Isso seria possível também? A terceirização por uma empresa reconhecida juridicamente? Sim. Bom, aí a orientação que eu dou para os irmãos é vocês observarem custo-benefício. Ver se vai valer a pena a terceirização. Porque se a terceirização for mais cara do que a proposta que nós estamos fazendo, então não compensa. Aí vai ser uma coisa para vocês observarem. Botar na balança o que vai valer a pena. Não, vai valer a pena a orientação que eu estou dando. Registrar como humorista. Vale muito a pena, está bem próximo. Ah, não, nós vamos terceirizar. Aí vocês precisam saber dessa empresa que vai prestar, se essa terceirização vai estar à altura daquilo que vocês podem, né, usufruir, se isso não vai ficar muito caro. Porque se ficar caro, ou se ficar bem próximo de um valor normal, não vale a pena. E a outra situação resolve. A outra situação, a primeira, de registrar como humorista, resolve tranquilamente. Mas nada impede de que vocês tirem essa dúvida. Vocês não podem ficar com dúvida. Será que se nós terceirizássemos não seria melhor? Não. Eu aconselho vocês procurarem também. Porque aí, essa pessoa vai estar por conta deles lá. Agora, isso é uma coisa que vocês terão que ver e botar na balança se vai valer a pena. Eu só tenho uma igreja com uma funcionária terceirizada. O restante tudo é pela via normal, como eu estou mencionando. Ficou mais acessível para a igreja. Agora, cada caso é um caso. Isso que o irmão acabou de mencionar é pertinente. E vale a pena o irmão, né, juntamente com a igreja, procurar esse serviço para tirar dúvidas. Se valer a pena e botar na balança, está dentro do orçamento de vocês, por que não usufruir? É legal. É legal. Ok, pastor, obrigado. A gente vai verificar. Terminou, irmãos? Deixa eu só perguntar, dar um exemplo aqui, pastor Mário, talvez pode até esclarecer também mais um pouquinho, talvez para mim mesmo. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Aqui, em Uberaba, mais ou menos, a faixa de um trabalho, de uma pessoa que trabalha na diária, fica entre 80 e 100 reais. Vamos colocar um exemplo aqui, pastor, de 80 reais. Aí nós temos que, na nossa igreja, exemplo, vamos dar um exemplo que também não é uma coisa que está fixo, não. Isso pode ser diferente, mas dá um exemplo mesmo. Digamos que queremos pagar 80 reais para essa pessoa na sua diária, assim, diária, mas, claro, hora, né? E
aí entendemos que precisamos fazer uma limpeza de pelo menos todo final de semana. Né? Uma limpeza todo final de semana, onde cada trabalho seja, em média, R$80. Só que tem um detalhe. Pode acontecer algum mês que não precise daquele trabalho, por exemplo, de algum mês que não precise trabalhar nos 4 finais de semana, ou que tenha ocorrido por uma questão de doença, ou porque não precisou, porque só, exemplo, essa questão de flexibilidade, tem como a contabilidade fazer isso, pastor? Tem. A ourista vai trabalhar de acordo com a realidade. Sim. E aí, o bacana é que a contabilidade ela será feita da folha de pagamento depois que o quadro de horário chegar para nós. Porque nós temos um modelo de quadro de horário que foi criado específico. Aí, todo mês, a igreja manda o quadro de horário para nós. Encerrou o mês, aí virou o mês, não tem que fazer folha de pagamento. A folha de pagamento só será feita quando o quadro chegar para nós. Aí a gente vai observar. A funcionária trabalhou neste mês, um exemplo, 100 horas. Mas no mês passado, ela trabalhou 80. Então, a folha de pagamento ela vai ser contabilizada para mais ou para menos, de acordo com o andamento da instituição e de acordo com o combinado com a pessoa. Eu deixar bem claro de que poderá variar para mais ou para menos. Estou satisfeito, pastor. Meus irmãos aí. Posso perguntar? Fala mais alto. Posso perguntar? Pode. Pastor Romário, agora você enrolou seus anos de vida aqui, viu, filho? Mas é o seguinte, bom, aproveitando, é raro, né, pastor? Então, a gente não pode deixar passar. Bom, agora, vamos lá. Questão da prebenda pastoral, certo? Para que não onere nem o obreiro, né, no caso do imposto de renda, mas de maneira que ande legal, certo? E também de maneira que não onere a igreja, mas caminhe tudo de forma legal, né? Como deve ser lançado, no caso, prebenda pastoral? Questão de benefícios, né? O que entra na questão, por exemplo, plano de saúde, combustível, aluguel, né, que é o fundo ministerial, quais desses itens que, no caso, a contabilidade deve lançar ele? Por exemplo, como o tesoureiro vai lançar, para depois também, é claro, emitir para o contador, né? Como isso deve ser lançado, né? Porque, por exemplo, até onde eu tenho conhecimento, o pastor tem direito a benefícios, né? Que isso é por lei, né? Isso é garantido por lei. Agora, esses benefícios, como eles devem ser lançados de maneira que ele não venha a pesar no imposto de renda depois para o obreiro? Um colega me fez essa pergunta agora recentemente, né? O que se enquadra em benefícios e o que não enquadra? Falei, rapaz, eu preciso pesquisar isso melhor, porque algumas coisas eu sei que sim, agora eu não sei o todo, né? Aí, quero aproveitar, então, aí, o pastor Romário. Uhum. Me fiz entender? Sim. Eu vou responder. Ó, veja bem, essa pergunta é uma pergunta bastante significativa. As outras também, todas estão sendo, mas essa é muito fácil a pergunta e a maioria é uma pergunta muito, muito frequente, né? Bom, pastor Nivaldo, o negócio é o seguinte.
quando se faz uma contabilidade bem feita, esses valores que nós chamamos de percepções, as percepções recebidas, é gratificação, é ajuda de custo, mas o que é isso, afinal de contas? É gratificação natalina, é ajuda de custo, é prebenda pastoral, é o pagamento do INSS, essas coisas todas. É o FGTM, como é que isso tudo é feito? Bom, aí agora eu vou falar de uma forma raspando bem por cima, porque é um assunto profundo que deve ser traduzido nos balancetes, para que a Receita não entenda que você tem que fazer imposto de renda sobre tudo. Agora, para que isso seja feito de maneira correta, é preciso que o contador saiba fazer um balancete bem feito, criando as contas, as chamadas contas, as subcontas corretamente, para que não pese na vida da igreja e não pese na vida do obreiro. Ou seja, não vai trazer uma conta para o pastor pagar indevida e não vai trazer uma despesa para a igreja também indevida. Mas, para isso, você precisa saber dar a informação certa para o governo, no e-social. Aí é que vai entrar o grande segredo. Porque a partir da informação que eu der, dependendo que eu der, de como eu passar isso para a Receita, ela vai entender que aquilo é uma verba só e vai te notificar em imposto de renda. Então, olha só, o que eu quero dizer? Eu tenho que entender a folha de pagamento da igreja. O que é a folha de pagamento? As despesas dela. O que ela paga? Ela paga isso, ela paga aquilo, ela paga aquilo. Bom, a partir daí, então, nós profissionais do escritório jogamos isso numa mesa. E aí começam os profissionais, a parte fiscal, a parte contábil, aquele que vai lançar, o que não vai, o que vai para a declaração, de que forma que vai, de que maneira que vai, porque depois chega o imposto de renda de pessoa física do pastor. Como é que eu vou dar essas informações? Então, é uma engrenagem que ela vai se complementando ao longo do ano. E o que é malha fina? A malha fina é o desencontro de informação. Então, você mesmo se entrega para a Receita. Ou seja, faz uma contabilidade desorientada, dá uma informação para cá, dá uma informação para lá, dá outra para cá, vai fazer o imposto de renda, não bate, o recolhimento é errado e aquilo vira uma salada mista. Então, para que isso não aconteça, primeira coisa que nós, por exemplo, eu como contador, assumir uma contabilidade, eu quero entender a mecânica dela. Como que é a peça contábil dela? Eu vou identificar. Olha, ela tem saída para isso, ela tem saída para plano missionário, ela tem ajuda de custo que ela dá para fulano de tal que está não sei aonde, ela tem ajuda de custo para o missionário que está ajudando o pastor. Olha para você ver só, que é diferente. O pastor presidente ele tem um tipo de entendimento, o pastor auxiliar tem um outro entendimento, o missionário tem um outro entendimento. Então, eu vou entender tudo isso. A partir do momento que eu entendi todas as saídas, compreendi todas as saídas, aí agora eu vou montar o meu plano de conta. Aí eu vou criar o plano de conta da Primeira Igreja Batista em Uberaba. O plano de conta é que a Receita Federal disponibiliza. Agora eu vou parametrizar o plano de conta. O que é parametrizar? É entender como que funciona a administração dessa instituição e dar as saídas corretamente. Bom, a partir daí, então, eu fiz a distribuição correta das informações, aí eu vou saber exatamente em que incorre a igreja, no que ela tem que pagar, do que ela não tem que pagar, e o obreiro também exatamente do que ele tem que pagar e do que ele não tem que pagar. Aí sim. Porque, do contrário, você não consegue fazer. Porque na cabeça dos contadores lá fora, os comerciais, ele junta tudo num balaio só. Está errado. A maioria faz isso. Na verdade, produzir conta para os outros pagar é muito fácil. Tem um ditado que fala que pimenta nos olhos dos outros não arde. Né? Então,
É muito cômodo para mim produzir DARF para a igreja pagar. Tá aí, ó, pastor, paga o seu, a igreja paga o dela, e vamos que vamos. É muito fácil. Agora, ser perito, o que é o perito? O perito é entender o que de fato deve ser pago e o que de fato não deve ser pago. O que de fato vai para uma declaração, para fins de imposto de renda, e o que de fato não vai. Aí que é o segredo. Você fazendo a contabilidade corretamente, distribuindo essas informações que são enviadas para a Receita, você fazendo um plano de contas corretamente, identificando essas várias subcontas, ou seja, é ajuda para isso, é ajuda para aquilo outro, para não sei o quê. Fazendo isso corretamente, como preceitua o terceiro setor, pronto, você consegue minimizar os gastos, consegue fazer com que o pastor não seja onerado em imposto de renda. Por exemplo, eu peguei uma vez uma instituição que o coitado do pastor, lamentavelmente, até no 13º ele tomava tapa na cara de imposto de renda. Eu falei assim, pelo amor que tenha Jesus Cristo, coitado desse pastor. E fazia isso há anos, até no imposto, no 13º dele. Eu falei assim, tenha dó, né? Misericórdia, né? Aí avaliamos todo o processo, o imposto de renda dele caiu consideravelmente e ele está dentro da lei. Está dentro da lei. Amém. E aí, queridos? Por hoje? Muito bom. Amém. É claro que, como se diz, se a gente for olhar a cabeça da gente aqui, nós vamos até meia-noite aqui, é pouco, né? Porque realmente é gratificante quando a gente está diante de um profissional que entende os dois lados, né? Porque não é só um profissional, mas é um pastor, ou seja, é uma pessoa que fala com conhecimento de causa, né? O pastor Romário, a gente já o conhece aí de longas caminhadas aí nesse estado de Minas Gerais, né? E é uma referência aí para os batistas mineiros. E essa sua assessoria para a gente aqui, ela é, assim, maravilhosa, muito, muito boa mesmo. E porque o pastor não fala apenas como um técnico, né? Mas o pastor fala da parte técnica, mas com sensibilidade da realidade, tanto para a igreja quanto para os obreiros, né? E isso é muito bom, né? Então, assim, deu uma luz muito grande, mesmo, com certeza. A sua palavra, a mim, principalmente, deu um direcionamento muito bom. Fico muito grato, viu, pastor Romário? Disponha. Então, pastor Romário. Agora dá para falar, dá. Agora deu. Então, pastor, muito obrigado. Nós queremos finalizar esse momento, né? Desse encontro. Talvez podemos ter outros, quem sabe, futuramente, né, pastor? Para nós é uma honra, viu? Eu queria que o pastor Mário desse as suas considerações finais e, posteriormente, se o pastor Nivaldo puder fazer uma oração, finalizando, mas eu peço aos irmãos que, depois de finalizar, vamos deixar só os pastores embora, que eu preciso ter só uma conversinha rapidinha com os irmãos sobre só um assunto muito urgente para a igreja, tá? O pastor Romário pode dar as considerações finais, e depois o pastor Nivaldo pode orar por nós, e orando pela igreja, por nós, pelo pastor, seu ministério, aquilo que Deus colocar no seu coração. A consideração que eu faço é o seguinte, os irmãos estão trabalhando com o escritório de Souza Contabilidade, parece assim, o escritório está lá em Juiz de Fora, mas a tendência hoje, de agora em diante, irmãos, é isso. Nós, entre o máximo 2 anos, a Receita Federal não terá mais atendimento presencial. Os atendimentos serão específicos para casos muito significativos. Então, é a nova tendência, não importa. Hoje, você imagina, eu estou a 340 quilômetros de distância de Juiz de Fora, imagino de vocês.
deve beirar aí os seus 600 quilômetros ou mais de Uberaba. Então, não existe mais limite. Hoje nós atendemos a Zona da Mata aqui, Manhuaçu, Manhumirim, Aldequitibá, Raul Soares, Viçosa, tudo aqui em Juiz de Fora. Então, não existe mais. Vocês recebem uma assessoria de ponta, de qualidade, praticamente quase que tudo da igreja. O que fica para a igreja é levar o processo de. Eu gostaria de parabenizar a atitude de vocês terem promovido este momento significativo. Demonstra que os irmãos estão se conectando com uma nova realidade e se preparando para viver os novos tempos. Eu digo para os irmãos que nós teremos os mesmos mais. Nós, certamente, nos aperfeiçoando cada vez mais. Espero que os irmãos tenham abstraído daquilo que nós dissemos para os irmãos, que é a realidade do dia a dia nosso. E estou extremamente feliz porque os irmãos que concordaram em estar neste momento foram muito abençoados. Eu espero que vocês promovam outros encontros como esse. E nós temos aí muitas outras coisas para dizer, para falar para os irmãos. E parabéns, Igreja de Uberaba, Boas Novas, parabéns aí a PIB, parabéns aos demais pastores que estão aí, que eu não conheço. Pode ser que eu os conheço de retiro pastoral. Agradeço o voto de confiança que a Igreja Boas Novas nos deu na pessoa do pastor Givanildo. Vocês podem ter certeza que vocês jamais irão se decepcionar com o tipo de trabalho que nós prestamos, irmãos. Não tenha dúvida disso. É minha palavra como homem de Deus e como pastor.